A pessoa que nós iremos entrevistar essa semana é Dona Maria do Carmo, conhecida por todos os pauferrenses como a sacristã da paróquia da Imaculada Conceição de Pau dos Ferros. Ela que há mais de 20 anos veio desempenhando essa atividade, esse trabalho aqui na matriz de Nossa Senhora da Conceição. Maria do Carmo, a senhora poderia falar-nos um pouco sobre sua vida? Quando tudo começou, a senhora não é de Pau dos Ferros, é de uma cidade aqui vizinha, né? Depois de alguns anos veio para Pau dos Ferros. A senhora poderia falar um pouquinho para aqueles que estão nos assistindo através da Web TV Alto Oeste? Sim. Eu nasci em 4/6/1951, no sítio Merejo, naquela época município de São Miguel. Depois passou a ser município de Doutor Severiano, que era antigo Mundo Novo naquela época, né? Cheguei aqui em Pau dos Ferros em 1970, com 19 anos de idade. Fiz o primário no patronato Alfredo Fernandes, na época de Irmã Luísa, Irmã Nogueira. E naquela época eu tinha um desejo muito grande de trabalhar, né? E consegui um emprego aqui na firma Luzia F. da Costa e Companhia. Hoje, Farmácia Confiança, da proprietário Chiquinho da farmácia, como todo mundo conhece, né? E por ali já vinha de tradição religiosa, lá do Monsenhor Ares, lá numa capelinha do sítio Merejo, São Miguel Arcanjo Padroeiro, e lá onde, naquela época, as crianças também faziam o papel de coroinha. Não é hoje organizado como hoje, mas naquela época era também ajuda para o sacerdote. Dona Maria do Carmo, falando um pouquinho sobre a sua família, a senhora é irmã de mais seis irmãos, não é isso? Éramos 7 irmãos, só tem 3 vivos, onde eu sou gêmea, também minha irmã gêmea é falecida. E minha irmã mais velha também faleceu agora em 2012. Né? E só tenho agora uma irmã e um irmão. Os dois moram aqui em Pau dos Ferros? Uma mora no Encanto e o outro mora no mesmo sítio onde a gente nasceu. Sítio Merejo, Doutor Severiano. A família, os pais de vocês, né? Os seus pais, eram sempre muito cristãos, muito católicos, sabiam mesmo educar os filhos na fé? Eram, graças a Deus. Os pais deles muito religiosos, naquela época eles rezavam o mês de maio. A quaresma toda era rezado terço na sua casa, jejuavam os dias principais da Semana Santa. E foi o nosso catequista, foi nosso pai. Foi quem preparou a gente para a primeira Eucaristia, que naquela época não tinha catequese, e aí preparava mesmo em casa, né? Lá na comunidade Merejo, a senhora fez a primeira Eucaristia e também recebeu o sacramento da Crisma, não é isso? Fiz a primeira Eucaristia, me batizei e fiz o sacramento da Crisma, que naquela época a gente se crismava. Eu me crismei com 3 anos de idade. Já hoje é diferente, tem toda essa preparação, né? Uma idade, uma preparação, é bem diferente. Depois que veio para Pau dos Ferros, no ano de 1970, concluindo os estudos, né? A senhora estudou no patronato Alfredo Fernandes, depois na Escola Estadual 4 de Setembro, depois concluiu definitivamente na Escola 31 de Março, como era chamada antigamente, hoje José Fernandes de Melo. Começou a trabalhar muito cedo também no comércio de Pau dos Ferros. Onde foi? Em 1973, fui chamada a trabalhar aqui na firma Luzia da Costa e Companhia, como já falei, de propriedade de Chiquinho da farmácia, e saindo em 1992, quando meus pais adoeceram e que vieram aqui para a minha casa. Como já estavam impossibilitados, todos os dois acamados, não tinha quem cuidasse, então eu pedi para sair. E fui cuidar deles, né? Mas nessa época que eu estava na farmácia, eu já era apaixonada pelas coisas da igreja, pelas coisas sagradas, né? E como o Monsenhor Caminha já estava velhinho, já estava fazendo os sacramentos em casa, por exemplo, batizado, casamento, às vezes Lilia me chamava ali na farmácia para ajudar ele. E eu fiquei por ali,
ajudando. Quando o padre Luiz Sampaio chegou aqui para assumir, ainda não era padre, era irmão, acompanhado do padre Pedro Lapo, que era um salesiano, né, que ficou aqui, substituindo aí o padre Caminha, que antes deles chegarem, eles já tinham uma grande ajuda, que tinha 2 coadjuntor aqui. O padre Dário, que hoje é vigário em Porto Alegre, e o padre Zé Caldeira, que foi pároco em São Miguel um bocado de ano, e hoje já está na Itália, né? Depois, quando o padre Luiz Sampaio foi chamado para Juazeiro, aí chegou aqui Tarcísio e padre Milton. Tarcísio ainda não era nem diácono, se ordenou aqui, se ordenou padre em Martins. Quer dizer que a senhora foi contratada pela matriz de Pau dos Ferros a partir do governo pastoral de padre Luiz Sampaio? De padre Luiz Sampaio. Mas ainda trabalhei uns dias, bem 1 ano ou 2, só voluntária. Trabalhava sem receber? Trabalhava sem receber. Aí já se passaram 22 anos, ainda continua desempenhando essas atividades aqui na matriz de Pau dos Ferros. Também já passou pelas mãos de padre Francisco, né? E agora, atualmente, com o padre Netinho, já há quase 6 anos. Com o padre Netinho já é o 12º padre que trabalhei. Quer dizer, de toda a história de Pau dos Ferros, ao longo desses quase 260 anos de história, a senhora ainda teve o privilégio, a grande graça de conviver com cerca de quase 12 sacerdotes, não é isso? E 2 bispos, Dom José Freire e Dom Mariano Mazano. Teve ao longo desse período de trabalho aqui na matriz, né, como sacristã, um momento importante na sua vida, que marcou mesmo a sua caminhada de igreja, sua caminhada enquanto sacristã, enquanto cristã? Teve. Uma delas é os 250 anos da paróquia. E o outro, essa grande reforma que aconteceu agora, que está na reta final, né? Isso para mim me marcou muito. E as ordenações sacerdotais que passaram por aqui na minha época. Quase todos filhos daqui, né? A senhora poderia lembrar aqueles que foram ordenados? Tarcísio, padre Luiz Sampaio, diácono e sacerdote, Janetson, Ivon Zélito, Jânio, Inácio, que não se ordenou aqui, mas é filho daqui, celebrou a primeira missa aqui, Eliano. Todos esses são filhos aqui de Pau dos Ferros, né? O padre Antônio Lisboa, lá do Riacho do Meio, né? E esse que hoje é diretor do colégio lá em Diocesano, padre Charles. E os que fizeram pastorais por aqui. Tem o de Francalino, que faz ordenar agora, ainda estou aqui, né? É Gláudio, que fez pastoral aqui também, que vai se ordenar em Caraúba, mas eu considero também de Pau dos Ferros, né? E isso é muito gratificante, né? Dona Maria do Carmo, a senhora também teve muito contato, ainda tem, com as Filhas da Caridade e com outras religiosas de outras congregações. Qual é a oportunidade de ter esse contato com as Filhas da Caridade durante todo esse tempo, elas que chegaram já há mais de 40 anos aqui em Pau dos Ferros? Graças a Deus, me dei muito bem com todas elas que passaram por aqui, a partir de Irmã Nogueira, Irmã Luísa, Irmã Adelaide, Irmã Socorro, Irmã Fátima, mais 2 irmãs gêmeas que tiveram por aqui, que eu não lembro o nome agora, e outras freiras filha de Pau dos Ferros, que também têm a vida religiosa e são filhas daqui, de Pau dos Ferros, graças a Deus. Durante todo esse tempo que a senhora vem desempenhando essas atividades, foi muito proveitoso? A senhora realmente se sente feliz no trabalho que a senhora realiza aqui na matriz? Muito, sou muito feliz, muito feliz. Faria tudo novamente? Faria tudo novamente se fosse preciso. Que eu voltasse à minha mesma idade para começar tudo de novo. Seria para mim... Aqui foi uma verdadeira escola para a vida. Para mim aqui foi faculdade, foi mestrado e foi doutorado na minha vida. Apesar, todo canto tem dificuldade, né?
Mas eu não tenho o que dizer da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Pau dos Ferros, de nenhum padre que passou por mim. Eu fiz o possível, se não cheguei aos 100%, porque ninguém chega aos 100%, né? Mas eu acredito que me esforcei para fazer realmente o que eles merecem por todos que passaram por aqui. E eu acredito que a senhora também, como todos os pauferrenses, é bastante devota de Nossa Senhora. Que importância ou que papel Maria tem na vida, na sua vida hoje? Ah, se não fosse Maria para ter me segurado esse tempo todo aqui, né? Ela é tudo para mim, tudo, tudo. É quem me segura em todos os momentos difíceis da vida, em todas as dificuldades que já passei, por onde andei, por lá onde nasci, aqui onde trabalhei, na paróquia, que tem dificuldades também na paróquia. Nas igrejas também tem dificuldade, não só é nos cantos não, né? Mas isso Nossa Senhora passa na frente e ela deixa tudo como deve ficar, sob o controle dela e do filho. As pessoas costumam, quando chegam à matriz, a Imaculada Conceição de Pau dos Ferros, para participar da Santa Missa, já encontrarem tudo já sistematizado. A igreja bem limpa, os objetos litúrgicos já nos seus devidos lugares. Atrás dessas paredes existem algumas pessoas que trabalham no anonimato, como é o caso da sacristã Maria do Carmo, que ela tem essa responsabilidade de organizar e de sistematizar os objetos litúrgicos, as toalhas e também na própria limpeza da igreja matriz. Maria do Carmo, é uma tarefa difícil, árdua, que exige tempo, que exige esforço para tudo isso? A limpeza da paróquia é. Hoje as meninas estão vendo aí, as meninas que fazem a limpeza, o quanto é pesado, né? É tanto que elas duas trabalham bastante, muito, muito. Você está vendo a igreja muito limpa, muito organizada, elas têm muito cuidado, bastante cuidado, graças a Deus, na limpeza da igreja, da organização. E eu faço a minha parte aqui, como é arrumar a mesa litúrgica, né? Cuidar das toalhas, lavar, passar. Olha lá sempre o Santíssimo ali, a capela do Santíssimo, né? Os guarda-roupa, tudo que for sacro aqui na Igreja Matriz é da minha responsabilidade. Nós vamos já entrar lá na sacristia e vocês terão a possibilidade de ver mais um pouco qual é a função, qual é a competência de um sacristão ou de uma sacristã em uma paróquia. Algumas pessoas, quando entram aqui na matriz da paróquia de Pau dos Ferros, se encontram com essa fonte batismal, que na verdade para alguns se torna desconhecida ou não sabem a origem, o sentido dessa fonte batismal. Maria do Carmo, a senhora como sacristã, poderia explicar um pouquinho qual é o sentido, para que serve esse lugar aqui que foi preparado já com a reforma, a ampliação da igreja? Aqui é onde acontece o batizado propriamente dito, é aqui na fonte batismal. Todos os sábados? Segundo e quarto sábado do mês. Todos os segundo e quarto sábado do mês tem os batizados aqui. Começa ali, na nave central da igreja, né? E termina aqui. Com o batismo. Antigamente, antes da reforma mesmo, né? Essa última reforma que a paróquia passou, a pia batismal era embaixo ali da segunda torre, né? Por que esse sentido? Porque era próximo da entrada da matriz. Tinha uma simbologia, né? Quando eu cheguei aqui, já existia aquela pia batismal ali, que eu acho que quase todos os filhos de Pau dos Ferros passaram por aquela pia batismal, né? Lá da entrada. Depois, quando o Padre Luiz Sampaio chegou aqui, ele preparou uma pia de madeira. Eu acho que você ainda chegou a conhecer. Que faz parte daquele conjunto, né? Sim, que ele gostava de usar aí em frente ao presbitério, né? Às vezes não usava a de lá de baixo, vinha usar daqui, a de madeira, aqui no presbitério. Eu mesmo fui batizado aqui no presbitério pela irmã Ana Maria Rafael. Pronto, ela já usava aquela pia, né? Às vezes uma bacia, certo? Quando não queriam ir para lá, o Monsenhor Caminha mesmo usava muito a bacia com a jarra, né? A gente segurava e ele fazia o batizado ali, né? Mas que a maioria do povo de Pau dos Ferros, dos filhos de Pau dos Ferros que foram batizados aqui, passaram por aquela pia batismal lá da entrada da porta. Interessante, né? A história do nosso povo, história da paróquia, da cidade. E aqui nós temos, diante dos nossos olhos,
um berço de sabedoria, de experiência, pois ela praticamente passou já quase 22 anos da sua vida trabalhando aqui dentro com diversos padres e também tendo contato com o povo de Pau dos Ferros. Então o povo de Pau dos Ferros deve muito também aos trabalhos pastorais de Dona Maria do Carmo, a sacristã da paróquia. Com a reforma da matriz, a imagem réplica da Imaculada Conceição de Pau dos Ferros foi trazida para cá, para esse lugar, né? Mas antes ela estava localizada ao centro do presbitério, não é isso, Dona Maria do Carmo? Mas estão preparando agora, juntamente com o altar, né, um lugar para ela e outro para São José lá. Dona Maria do Carmo, qual é a história dessa réplica? Porque a original está lá dentro. A original é uma imagem de madeira, já com 258 anos, acredito que vai fazer agora. E na época de Padre Luiz, ela ainda saía na procissão e tudo, mas o rodapé de madeira, houve um estrago, sabe? O cupim, estragou um pouco, então ele levou a Recife. E lá, a pessoa que restaurou, fez um enxerto de cimento dentro, sabe? E disse para ele o seguinte, que ela não podia mais sair em procissão, porque não corre o risco de perder o rodapé, né? Aí então acaba a originalidade da imagem, né? Por isso que ele mandou fazer essa réplica. Na época ela foi, digamos, bastante cara, né? Acredito que sim, porque é um trabalho muito bem feito. Não sei se vocês percebem, mas praticamente quem não conhece a história, né, de Pau dos Ferros, quando olha para essa imagem pensa que é a verdadeira, né? Pela semelhança. Mas não, essa daí é de acrílico e a outra é de madeira. Impressionante, né? A de madeira, ela é brasileira, é de origem brasileira ou é da Europa? Não sei dizer. Porque segundo a tradição, né, na paróquia dizem que vieram 3 imagens da Imaculada Conceição, uma para Pau dos Ferros, outra para Martins e outra para Porto Alegre. Essa história é verdadeira? Não escutei falar nisso ainda não. A senhora não sabe algum relato sobre essa história, né? Eu só sei que Padre Sátero dizia que a única imagem que tinha os 5 anjinhos era Nossa Senhora da Conceição de Pau dos Ferros. Ele dizia muito isso. E aí, inclusive, ainda se fala, né, que para uma imagem da Imaculada Conceição realmente ser verdadeira, ela tem que ter os 5 anjinhos. E essa daqui de Pau dos Ferros, ela tem. No ano de 1993, quando Maria do Carmo começou seus trabalhos pastorais como sacristã aqui na paróquia, existia um outro presbitério aqui na época de Padre Luiz Sampaio. Como era esse presbitério, Dona Maria do Carmo? Era todo de madeira. Era um conjunto trabalhado, aquele conjunto de madeira que vocês sempre assistiram missa aqui, aquelas 3 cadeiras de madeira e com o altar, a mesa grande, com pedra de mármore, né? Aquele conjunto foi doado por Maria do Carmo Chaves Maia, a mãe de Dr. Nelson, que também cuidava muito bem dessa igreja e era apaixonada pelos padres para ajudava a igreja, ajudava os padres, ajudava os seminaristas. Sempre ela foi assim. Era quem dava muitos objetos litúrgicos daqui, principalmente as alfaias, toalhas. Tem muitas toalhas ainda aqui doadas por Dona Carmelinha, que está no livro de tombo da igreja, né? Então, quando o Padre Luiz Sampaio chegou aqui, fez o ambão, a mesa da palavra, do mesmo jeito que era o trabalho feito na... Quer dizer que quando foi comprado, o ambão não estava acompanhando o altar? Só acompanhou a mesa e as cadeiras, a mesa que colocava o sacrário em cima, certo? Dois depósitos de velas, dois portas-velas também de madeira, do mesmo jeito do altar, trabalhado do mesmo jeito. Aí quando o Padre Luiz Sampaio chegou aqui, aí fez a mesa da palavra, fez o ambão, do mesmo jeito fez aqueles 12 banquinhos, que era para os padres sentar, os ministros, tudo isso. Com a saída de Padre Luiz Sampaio também houve uma outra reforma, né? A antiga configuração foi destruída para dar lugar ao penúltimo altar, antes desse. E foi construído por Padre Tarcísio, né? Na época do Padre Tarcísio fez aquele altar. Na época ele se baseou em outra matriz, Maria do Carmo? Não sei.
De onde ele trouxe aquela planta, não. Eu sei que ele enfrentou e fez. E foi mudado também o piso, que o piso era mosaico, né? Foi tirado todinho e feito de granito. Daquele granito que passa aquelas máquinas dando um polimento aqui. Foi tirado todo aquele piso ali. Em que ano começaram essa reforma definitiva? Essa daqui? Sim. Em 2012. 2012 foi a última reforma e praticamente já está quase sendo concluída, né? Falta apenas a parte lateral da matriz. Como eu tinha prometido, eu e Dona Maria do Carmo já estamos aqui dentro da sacristia da Paróquia de Pau dos Ferros e ela agora vai nos mostrar um pouco sobre alguns paramentos litúrgicos que são utilizados pelos diáconos e também pelos sacerdotes. A começar por essa peça aqui que ela é chamada... Como ela é chamada, Dona Maria do Carmo? Véu humeral. Véu humeral? É. Para que ela é utilizada? Em que momentos são utilizados? Casamento, batizado, adoração do Santíssimo, bênção do Santíssimo, homilia. Se o padre quiser fazer a homilia com ela, faz. Esse vermelho aqui é uma dalmática. Dalmática é usada pelo diácono. Os padres não usam mais? Só usa o diácono. Quando ele se ordena padre, ele já passa a não usar mais isso aqui. Tanto que a estola é de lado. É chamada de dalmática. O padre usa casula, né? E o diácono usa dalmática. Uma casula aí para mostrar, tem? Aqui é a estola do diácono. A estola diaconal, que ela é bastante diferente da sacerdotal. Sacerdotal, ela é de lado, viu? É de lado. Do esquerdo para a direita. Da esquerda para a direita, né? Aí quando se ordena padre, então ela passa para frente, já não é mais essa. Já é outra, né? Nós também agora vamos ver uma outra peça litúrgica, né? A vermelha, que simboliza o quê? Os mártires. Também utilizada na solenidade de Pentecostes, né? Pentecoste, de Crisma, Sexta-feira Santa. Interessante, não é isso? Vocês estão tendo a possibilidade, a oportunidade de conhecer os paramentos litúrgicos, né? As roupas que são utilizadas pelos diáconos e pelos padres, e que, na verdade, tudo isso aqui é lavado, é limpo, justamente pelas mãos de Maria do Carmo, que é a sacristã da Paróquia de Pau dos Ferros. Aí vem a estola verde, eu estou mostrando aqui a vermelha para não ir buscar outra, certo? Aí vem a estola verde que eles usam no tempo comum, que é o tempo mais extenso litúrgico, né? O tempo litúrgico mais longo, que são 34 semanas, né, do tempo comum, que eles usam o verde. O vermelho eu já expliquei, né? E o branco, que usam no batizado, casamento, nas festas, nas missas solenes, no Natal, Páscoa, festa da padroeira. Muito bem. Nós temos também essa vestimenta branca aqui, que muitos chamam de casula, mas na verdade não é casula, né? É chamada de túnica. Túnica. É isso, Dona Maria do Carmo? Essa daqui não é túnica, aqui é uma alva. Uma alva por quê? Porque essa aqui é uma alva, né? Ela é bem diferente. O padre veste por baixo. Passa o símbolo na cintura, que é o cordão, aquele cordão que canonicamente é chamado de símbolo, passa na cintura e depois veste os outros paramentos por cima, né? E essa veste é bonita porque, na verdade, as pessoas pensam que o padre ou o diácono está vestido com uma batina por baixo. Na verdade, é só um detalhe, né? Só um detalhe. Aqui é a alva, né? Chamada de alva. É, né? Que ele veste os outros paramentos por cima. É tanto que quando vai se ordenar, veste a alva, aí depois que vai vindo os outros paramentos. Existe também a túnica, é isso? Existe, a túnica está aqui. A túnica é essa aqui. Golinha em pé. E aqui, toda fechada, toda, né? Fechada, que o padre pode celebrar só com ela e a estola, né? Agora, nas missas dominical, em festas e tudo, mas é mais solene usar a
casula, né? A casula. Nunca ele celebra a missa dominical, nem missa de festa de padroeiro e tudo. Sempre eles usam a casula de acordo com o tempo. Dá trabalho lavar uma peça dessa, depois engomar? Dá, muito trabalho. Bastante, né? Que é que tem que ser com sabão especial, sabão neutro, né? Não usar água sanitária. Porque senão pode manchar, né? Danificar o tecido. Exatamente. E também é muito agressiva a água sanitária, né? Aí tem aquele sabão neutro Ola, que é muito delicado ele. Não precisa nem usar amaciante. Você usa só ele e deixa perfeito assim. Que coisa boa. E a casula? Nós vamos ver agora a casula, que geralmente é utilizada também pelos sacerdotes nos momentos de celebrações eucarísticas mais solenes, né? Aos domingos, festas da igreja, dos padroeiros e também solenidades durante o ano litúrgico. Então, Dona Maria do Carmo, que é a sacristã, ela vai mostrar agora o que é uma casula, né? Para que vocês entendam bem o que é que o padre está utilizando, por que ele está utilizando essa cor, né? Essa rosa da Maria do Carmo, eu lembro que o próprio Padre Francisco também utilizava, né? Além de Padre Netinho agora. Terceiro domingo do Advento, né? Chamado de domingo letário. Da alegria. Da alegria. É usado no terceiro domingo do Advento. Né? Vejam bem que é bem diferente da dalmática. É bem diferente da dalmática. Ela tem essa estola assim na frente e atrás, mas o padre tem que usar essa daqui, a pequenininha. É importante utilizar, né? Tem que usar. Tem alguns sacerdotes que usam apenas a casula e não usam a estola por dentro. Está errado. Está errado. É obrigatório usar a estola por dentro, né? E a estola, ela significa a autoridade do sacerdote. Muito bem. Há também as vestes dos leitores, que são bastante diferentes dos padres e dos diáconos, né? Dona Maria do Carmo, a senhora poderia explicar por que a simplicidade da veste do leitor? Justamente é para evitar que as pessoas, quando observarem uma pessoa que está subindo ao altar e perceberem a diferença entre um padre e um leitor? E também porque fica bem mais prático, é mais bonito, né? Cada qual ter sua veste. Né? Que antigamente eles liam sem veste, sem nada, do jeito que vinham, né? E agora não, fica bem organizado, é bonito. Liturgicamente, hoje é obrigatório, correto, usar a veste, né? E sem falar também que a veste litúrgica, ela serve também para cobrir, que muitas vezes as pessoas não vêm com roupas apropriadas, né, para a Santa Missa, e a veste litúrgica do leitor justamente cobre. Cobre, Às vezes a pessoa vem ou com um vestido, com a manguinha um pouco curta e tudo, veste e cobre. Outra coisa também, os leitores também, as vestes deles, né, obedecem também aos tempos litúrgicos, né, isso, as cores. Do mesmo jeito dos paramentos, são as vestes litúrgicas, certo? Do jeito que o padre se veste liturgicamente, no tempo apropriado, os leitores também. Ótimo. Dona Maria do Carmo também quis mostrar os objetos litúrgicos que são utilizados durante as celebrações eucarísticas, não é isso? A começar desse aqui. Como se chama, Dona Maria do Carmo? Jarra. Lavabo, que leva para purificar as mãos dos padres e também dos ministros da Sagrada Comunhão, né? Aquele lá atrás, esse aí que a senhora Isso aqui é o cálice. É o cálice. É o cálice. O padre coloca o vinho dentro para consagrar. Para consagrar. Tem mais outros objetos aqui. As âmbulas, onde coloca as hóstias para consagrar, né? E as que ficam consagradas vai para o sacrário, para ser usadas na próxima missa. Quer dizer que as hóstias são colocadas neste recipiente que é chamado de... âmbula. Âmbula. Ou cibório, né? O cibório. Dependendo do tamanho, né? As galetas, onde vai a água e o vinho. Sim. Certo? Em uma coloca... o vinho e outra coloca água. E aqui são as âmbulas que ficam aqui para, na hora da comunhão, facilitar a distribuição, porque às vezes são poucas
que vão com hóstias, aí são muitos ministros, a Assembleia está muito cheia, sim, então a gente divide nessas outras. Na igreja também existem diversos livros, né, Dona Maria do Carmo? O missal. O missal, que é o que o padre usa no altar, com todas as orações eucarísticas, prefácio, bênção, tudo tem aqui, tudo está aí, né? Tudo está aqui. Tem os lecionários, né, que são... Lecionário dominical, que é usado aos domingos e também nas festas. E né? Solenidades. De solenidades é aqui. E tem aqui o santoral, tem o semanal ou o cotidiano. Semanal ou cotidiano, que é o que usa no dia a dia. Se, por exemplo, tem missa na semana, né? Não se vai usar o lecionário dominical, vai se usar o semanal. O santoral. Na festa dos santos. Na festa dos santos, né? Santoral. Nas festas dos santos, né? Às vezes tem as leituras próprias. As leituras próprias, né? Por exemplo, quando se celebra a Imaculada Conceição, no lecionário dominical, porque é uma solenidade. Mas pode ser que, por exemplo, a gente queira celebrar a festa de São José Operário. São José Operário, ele encontramos no Santoral, Santoral. De maio, Santo Antanásio e Filipe e Tiago, esses santos assim são todos aqui no Santoral, né? Interessante, né? Para as solenidades, tudo é no dominical. No dominical. A da Conceição, a Ascensão, né? O Natal. E aquele livro maior lá é chamado de Evangeliário, aqui é onde contém todos os evangelhos, que é usado sempre nas solenidades e também aos domingos. Aos domingos, é de competência do diácono, né? Portar o evangeliário até o altar e do altar até... E também proclamar o evangelho. E depois ele traz, dá para o sacerdote beijar, volta e coloca lá novamente no lugar. Pronto. Sobre aqueles tecidos ali que as pessoas costumam chamar de pano, né? Tecido, mas na verdade são chamados de alfaias, não é isso, Dona Maria do Carmo? Alfaias. Poderia explicar para que serve, como são chamados? Esse aqui é sanguíneo, que é usado no cálice, né? Para purificar o cálice, né? O corporal, que é aquele que ele coloca sobre a mesa eucarística para colocar o cálice, as âmbaras, tudo ali para consagrar, né? Aqui é a pala que cobre o cálice. Para que serve? Para cobrir o cálice. Cobrir o cálice e evitar que caia, né? Objetos. Alguma coisa, né? E aqui é a patena, onde vai aquela hóstia grande. A hóstia magna. A grande, que toda assembleia vê, visualiza na hora da consagração, né? Da elevação. Muito bem. Dona Maria do Carmo também estava falando que existem ainda esses 3 livros, né? Que são chamados de rituais. A senhora poderia explicar um pouquinho cada um deles? O batismo, esse aqui, para que nos batizados. E tem ele também 3 em 1, quer dizer, tem os 3 sacramentos num só. Né? Batismo, as exéquias e o matrimônio, que a gente chama de 3 em 1. E aqui é individual, aqui é só batismo. E tem ele individual também. Aqui é do matrimônio, só matrimônio. Aqui é só matrimônio. A senhora poderia mostrar a capa, à frente? Só matrimônio esse aqui. Só batismo. Só penitência. Aqui é o ritual, faz a visita aos doentes. Interessante, né? Vocês, telespectadores que nos acompanham através da Web TV Alto Oeste, no programa Igreja em Foco, tiveram a oportunidade agora de conhecer um pouco da história da sacristã de Pau dos Ferros, Maria do Carmo. Todo pauferrense a conhece, a respeita, né? E também reza também pela sua sabedoria, porque é uma mulher muito sábia, de grande experiência para todos nós. Acredito que a paróquia de Pau dos Ferros deve muito a essa mulher firme, de coragem e também de muita força, que ao longo desses 22 anos vem trabalhando como sacristã aqui na paróquia de Pau dos Ferros. Dona Maria do Carmo, nós agradecemos a sua
participação em nosso programa, mas ao mesmo tempo a gente pediria que a senhora pudesse mandar uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo agora, que também tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do seu trabalho, no anonimato, né? Enquanto a celebração está acontecendo lá dentro da matriz, a senhora está aqui trabalhando, organizando as coisas. Um trabalho de dedicação, de coração mesmo, de entrega. Podemos dizer que o trabalho de Maria do Carmo é isso, é de entrega mesmo à própria Igreja Católica. Eu quero agradecer, eu sou quem agradeço a vocês, pela entrevista, e pedir a todos os que nos escutam através da TV que rezem muito por mim, para que eu tenha mais força de cuidar até o fim das coisas da igreja que eu tanto amo. Nós agradecemos também pela sua dedicação, né? Pelo seu trabalho incansável em prol mesmo da organização da nossa matriz de Pau dos Ferros. Nós devemos muito à senhora e acredito que dentro da história desses 260 anos também não podemos separar a história na matriz de Pau dos Ferros sem deixar de falar em Dona Maria do Carmo, conhecida por todos nós pauferrenses como a sacristã da paróquia.